Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python da Liga Data Science. Vamos continuar nossa jornada aqui falando de estruturas de controle. Nesse vídeo eu vou falar do for e do while para vocês, que são as duas próximas estruturas de controle. Então, vamos lá. Existe algum tipo de estrutura em Python que ele permite você tomar algumas decisões dentro do código. Então, no vídeo anterior a gente viu o if, né, que se tal coisa, faça esse bloco, se não, faça o outro. As estruturas agora são estruturas de repetição, que é o for e o while. Tá? Ele vai repetir um bloco de código uma determinada quantidade de vezes, certo? Então, a primeira estrutura é o for. Dá um zoom aqui. Então, o for ele serve para eu repetir um bloco de texto, mas eu tenho que saber quantas vezes, tá? Exatamente. O while eu já não preciso saber quantas vezes, ele pode ser uma condicional ali, uma decisão em tempo de execução. Então, a sintaxe do for é a seguinte, bem simplesinha, ó. É for, lembra que eu falei? Palavra reservada no Python, ela deixa em azul, uma determinada condição, dois pontos, o bloco de código identado. Certo? Essa é a estrutura, a sintaxe do for. Então vamos ver um exemplo. Olha aqui. Eu já mostrei, já dei uma palhinha para vocês do for no vídeo anterior, né? Então, eu tenho aqui um x, certo? Né? Uma lista, ele tem 4 elementos. Né? Menos 10, 0, 10 e 10, mas no formato de string. O que eu vou fazer? Quando eu faço um for i pertencente a x, eu estou fazendo para cada valorzinho aqui dentro dessa lista, execute este bloco de texto. Então, detalhe, esse bloco de texto ele tem que estar identado. Certo? Indentado, ele está para dentro. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco um tab aqui, ou dois, mas ele tem que estar para dentro. Então quer dizer que esse aqui é o bloco de texto que eu vou executar para cada elemento do for. Então, a hora que eu rodo aqui, i igual a menos 10, ele imprime menos 10, ele imprime o 0, ele imprime o 10, ele imprime a string do 10. Certo? Então o for ele serve para isso, para fazer uma repetição de um bloco de texto. Eu vou repetir aquele bloco de texto n vezes. No Python, a estrutura do for ele é muito utilizada com o range. Tá? O range ele é um intervalo. Então só que o range ele tem algumas especificações. Lembra que eu já falei para vocês. Toda numeração do Python começa no 0, certo? E ele sempre termina no valor menos 1. Então, quando eu faço aqui, ó, o i pertencente a um range de 10, tá? Eu mando imprimir, olha o que o Python me retorna. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, ele não imprime o 10, porque é menor estrito, então é menor estrito que 10, não é menor ou igual, e ele começa do 0. Então, vai do 0 até o 9. Então, o range de 10 é assim que ele define esse intervalo, certo? O range, ele pode ter alguns parâmetros. Então, esse comandinho do range aqui, se eu coloco um número só, ele vai supor que eu começo do 0 e eu termino naquele número. Tá? Mas eu posso fazer a mesma coisa com o range com 2 números. Então, for i de 2 até 10. Então, o que ele vai fazer? Ao invés de começar no 0, ele vai começar no 2. E ele vai até onde? 10 menos 1, que é estritamente menor que 10. Então, ele vai imprimir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? É isso aí que o range vai fazer. Então, eu defino esse intervalo dentro do for. E eu repito esse chunk dentro da minha estrutura do for. O range ele pode ter 3 números, né? Que é o início, o fim e o passo. Tá? Então, aqui o que eu vou falar para ele, ó, começa no 2, vai até menor do que 10, mas você vai andando de 2 em 2. Então ele começa no 2, o próximo passo é 2, ele passa para o 4,
6, 8, e ele vai chegar no 10, mas ele não imprime o 10 porque é menor, tá? Estritamente menor. Então ele imprime 2, 4, 6, 8 e para. Esse é o range. O range eu posso fazer uma contagem inversa. Né? Para isso basta eu colocar o passo, em português aqui, o passo igual a menos 1, certo? Então eu estou caminhando de forma inversa. Então o que eu estou falando? Comece no 4, termine no menos 1 e vá ao contrário. 4, 3, 2, 1, 0. O próximo seria o menos 1, ele não imprime. Então esse é o for. O for para que ele serve? Eu tenho um for, a condição, 2 pontos e um bloco de texto. Ele vai repetir aquele bloco de texto uma certa quantidade de vezes e eu preciso saber, antes de começar o for, quantas vezes eu vou repetir isso. Tá? Já o while ele tem uma outra estrutura. Ele também é uma estrutura de repetição, só que o while eu consigo fazer a parada durante o processamento. Eu não preciso saber quantas vezes eu vou fazer. É dada uma condição e essa condição pode ser praticamente qualquer coisa. Tá? Então aqui a gente está usando o while como se fosse um for, mas ele funciona. Ó, x igual a 0. Enquanto x for menor do que 5, 2 pontos. Né? E faça isso. Tá? Então ele vai imprimir o x e ele vai incrementar o x. Esse x mais igual a 1, quer dizer, x é igual a x mais 1, ou seja, adicione 1 no x. O x que era 0 passa a ser 1, agora que o x é 1, ele passa a ser 2 e assim vai. Certo? É uma estrutura de repetição. Então ele vai parar quando o x for 5. Então ele vai rodar a primeira vez, x é 0, é menor do que 5? 0 é menor do que 5. Eu entro, imprimo e aumento. Agora o x passou a ser 1. Tá? Vai lá, x é menor que 5? É. Perfeito. Então imprime e incrementa. X igual a 2. E assim vai. X igual a 5. X é menor que 5? Não. Então, para. Morreu aqui. Então, por isso que ele imprime 0, 1, 2, 3, 4. O problema de usar o while é a gente entrar em um loop infinito. Se, por exemplo, eu esquecer de incrementar, essa condição aqui, ó, certo? Do x menor do que 5, ela sempre vai ser satisfeita, então ele sempre vai entrar ali, certo? Eu não estou mudando isso. Então um erro de programação bem comum, principalmente nos iniciantes, é você esquecer de atualizar a variável que está na condição do while. Então você tem que sempre pensar nisso. Tá? Eu tenho que atualizar essa variável porque uma hora ele vai ter que parar. Senão ele entra no que a gente chama um loop infinito e o computador não para de processar isso nunca mais a vida inteira, literalmente. Certo? Existem algumas salvaguardas. Eu posso usar 2 comandinhos aqui, que é o break e o continue. Certo? Então vamos lá. A estrutura do break. O break, ele interrompe o loop como um todo. Ele termina aquele loop. Certo? E o continue, ele interrompe só a iteração atual. Então vamos lá. X igual a 0, enquanto x for menor do que 10, imprima o x, mas se o x for maior do que 4, dá um break, ou seja, ele para. Então o que ele vai fazer? X igual a, x é 0, ele entra a primeira vez, imprime, x é maior que 4? Não, é 0. Né? Incrementa, agora x passa a ser 1. É menor do que 10? É, imprime, tal, pá, roda, 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 roda. Imprimiu o 5, x igual a 5. X é maior do que 4? É, break, mata o loop. Certo? Ele para aqui, ele dá um break e acaba com o meu loop. Certo? Esse daí, ele é o break. Olha o continue. Vou usar o for aqui. Então eu tenho um i no range de 10. 10 quer dizer de 0 a 9, a gente sabe disso, certo? Então eu vou colocar, se o resto do i dividido por 2 for igual a 0, continue, pule, certo? Se não, imprima. Então o que ele vai fazer? Aqui, na verdade, eu estou falando, ele é par, se for par, pula, não quero que você continue, não quero que você faça, vai para o próximo. Né? Se não for par, legal, daí imprima. Então, igual a 0 é par? É, pula, não imprime. 1,
3, 5, 7, 9, ele imprime só os ímpares, certo? Então são estruturas de controle, estruturas de repetição dentro de uma linguagem de programação. Queridos, eu quero que vocês baixem esse Jupyter Notebook, tá? O link do arquivo está aqui na descrição do vídeo. Repitam os exercícios, repitam isso daqui, trabalhem bastante essas estruturas de controle, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.